Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a 23ª aula do curso completo sobre todos os descritores que compõem a matriz de referência de nono ano do SPAES de Matemática. Na aula de hoje a gente vai estudar o descritor 75, que tem por redação resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Definindo o gráfico, o que é gráfico? Vamos lá. Gráfico é a representação de dados numéricos ou estatísticos por meio de desenhos, pontos, linhas poligonais, linhas curvas, números, textos, entre outros adereços gráficos, com a finalidade de sintetizar, ou seja, resumir e organizar de maneira lúdica um conjunto de dados numéricos. Existem vários tipos de gráficos usados de acordo com a finalidade e os dados que desejam organizar. Nós vamos conhecer os principais tipos de gráficos, né, e as suas principais usabilidades, né, para que eles são utilizados. Começando por esse daqui, olha só, que é um gráfico de coluna. Imaginemos aqui, ó, total de alunos por turma da escola X 2023. E aí eu tenho o 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, e aqui em cima a gente está colocando, né, os valores, o total de alunos de cada turma. Então esse aqui é o gráfico de colunas, está entre os mais utilizados, assim como de barras também, que a gente vai ver na sequência, e é usado normalmente para indicar dados quantitativos, ou seja, de números, quantidade, né? Agora a gente vai ver o gráfico de barras, com os mesmos dados da questão anterior, né? Total de alunos por turma da escola X, ok? Sendo que aqui, se você for observar, os dados estão dispostos com as barras, né, horizontais, diferente de colunas que são horizontais. Tá certo? Perdão, verticais. De colunas é verticais e aqui são horizontais, que são as de barras. Ele tem, né, a mesma finalidade do gráfico de coluna, diferente apenas na organização, né, das barras, que aqui é horizontal e o de coluna é vertical. Mas tem as mesmas características e usado para as mesmas finalidades. Agora, olha só, a gente vai ver aqui esse tipo de gráfico, olha só, por exemplo, percentual de alunos por turma, né? Aqui era a quantidade, aqui eu dei o percentual, olha só, 6º, 7º, 8º e 9º ano, né, de acordo com as cores aqui. E aqui a gente tem o percentual em cada um, né, nesse gráfico, que é chamado de gráfico de setor ou de pizza, né, como é comumente chamado de maneira informal. Muito utilizado para indicar proporção em relação ao todo, ou seja, uma proporção, por exemplo, o 6º ano, por exemplo, aqui, que é o azul, ele tem 29,1% do total de alunos, né, em relação ao todo. O 9º ano, que é o de laranja claro, amarelo, olha só, ele vai ter 15,4% do total de alunos. E assim por diante, tá legal? A gente tem também, olha só, esse tipo de gráfico, que é o de linhas, olha só, muito utilizado, pessoal, para fazer demonstração ao longo do tempo de uma determinada variante numérica. E ele é muito usado nas pesquisas eleitorais. Como exemplo aqui, ó, candidato A de azul, candidato B de vermelho, perdão. Aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, durante esses 4 meses, observe que eles ficam flutuando a porcentagem de intenção de voto deles, olha, certo? Então, esse tipo de gráfico é o chamado gráfico de linhas, certo? Muito usado para esse tipo de variação ao longo do tempo, tá legal? Vocês vão ver muito isso em pesquisa de intenções de voto, é muito comum. Bom, agora a gente vai definir tabela. É a representação de dados numéricos e ou estatísticos por meio de linhas e colunas de maneira organizada, ou seja, os dados ficam lá organizados. As tabelas podem ter diferentes formatos, cores e até elementos gráficos, desenhos, por exemplo, né, fotos dentro das tabelas. Então, exemplo, por exemplo, ó, disciplinas, 1, 2, 3, 4 e 5, notas, número de créditos, né, tudo bem organizadinho.
Aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela com a classificação de um determinado grupo, né, na Copa do Mundo, por exemplo. Aqui a gente também tem uma tabela, olha só, de classificação de um campeonato de futebol, aparentemente campeonato brasileiro. Enfim, são exemplos dos muitos outros, né, que tem da utilização e das formas, né, que são representadas as tabelas. Observe que elas podem ter desenhos, elementos gráficos, tudo isso ela pode ter também. Tá legal? Então vamos ver na prática como é que a gente resolve algumas atividades para fixar melhor esse conteúdo. Olha só, a questão que já caiu nesse PAES. O gráfico abaixo mostra a quantidade de alunos de uma escola de terceira a quarta série. Olha só. Aqui nós temos primeira série, segunda, terceira e quarta série. E aqui é um gráfico de colunas, né, com os valores desses alunos, da quantidade de alunos. Quantos alunos tem essa escola? Olha só. Você pode observar que na primeira série, vai bem aqui no 13 alunos. Na segunda série, bem aqui no 10, tem 10 alunos. Na terceira série, vem bem aqui no 15 alunos. E na quarta série, bem aqui no 12, olha só, 12 alunos. Basta eu somar a quantidade, olha só, 13 com mais 10, com mais 15, com mais 12, e eu vou ter como resposta 50, portanto, essa escola ela vai ter 50 alunos, item D. Muito fácil, né? Atividade número 2, também caiu no SPAES, diz assim, a tabela a seguir mostra o menor e o maior preços de alguns produtos em supermercados da cidade de Belos Mares. Vamos lá. Na data da publicação da tabela, Sueli comprou uma unidade de alface pelo menor preço. Qual foi o supermercado onde Sueli comprou essa alface? Olha só. Ela comprou uma unidade de alface e pelo menor preço. A gente tem aqui o nome do produto, olha, tomate, banana, prata, alface, cenoura e ovos brancos. Aqui a quantidade, quilo, unidade, quilo e dúzia. E aqui a gente tem o menor preço e o maior preço. A gente já sabe que ela comprou uma alface, certo? Então vai ser aqui, certo? Nessa linha horizontal aqui destacada. E pelo menor preço. O menor preço é aqui, nessa coluna destacada. Então, a intersecção entre elas vai ser isso daqui, essa seleção é 0,47 e o nome do estabelecimento, do supermercado, foi seleção. Portanto, item correto, item D. Certo? Atividade de número 3, questão que já caiu em concurso do BB, no ano de 2012. Olha só. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Bom, está aqui o gráfico, está aqui as opções. Aqui eu tenho a produção em milhões de toneladas pelos Estados Unidos, União Europeia e China, e a reciclagem também em milhões de toneladas nos Estados Unidos, União Europeia e China. Perdão, a reciclagem é em porcentagem, não é em milhões de toneladas. Então vamos aqui, começando pela China, já que a questão quer saber entre China e Estados Unidos, a China ela produz 300 toneladas, né, 300 milhões de toneladas. E ela recicla 30% disso daí. Portanto, ela vai reciclar, olha só, 30% do que ela produz, que é 300 toneladas. O D na matemática é vezes, então vai ser 30%, 30 sobre 100, forma de fração, vezes 300 toneladas. Aqui eu posso cortar esse zero com esse com esse. Então vai ficar 3 vezes 30 sobre 1,90. 3 vezes 30 é 90 sobre 1,90. Então, ela vai reciclar 90 toneladas, ou seja, 30% daquilo que ela produz. Legal? Vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles produzem 238 toneladas e eles aqui reciclam 34% desse valor. Então, os Estados Unidos, olha só, ele recicla 34% de 238 toneladas. O dia é vezes 34 sobre 100, que é 34%, vezes 238. E aí, olha só, 34 vezes 238 vai dar 8.092. Repete o 100 aqui de baixo. 8.092 dividido por 100 é muito fácil, olha só, a vírgula está aqui na frente do 2.
Aqui tem 2 zeros, volta uma casa para cá e outra para cá, fica 80,92, né? De acordo com a quantidade de zeros, eu desloco a vírgula para a esquerda. Agora a questão, ela quer saber, olha só, a diferença entre esses valores, né? Ó, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos. A China é quanto? 90, que é a mesma coisa de 90,00. Os Estados Unidos, 80,92. Aí eu coloco vírgula debaixo de vírgula, resolvo a continha de menos, chego ao resultado 9,08, portanto, o item correto, item A. Tá certo? Questão de número 4, olha só. O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana em que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 pessoas foram iguais é... Bom, pessoal, o dia em que as pessoas produziram a mesma quantidade de lixo será a intersecção, né, entre as linhas azul e vermelha, ou seja, quando elas se encontrarem, coincidirem no mesmo lugar. E esse aqui vai ser esse aqui, ó, que corresponde ao dia de domingo, né? Ó, aqui no domingo, ó, todos os dois produziram a mesma quantidade, que foi 10. Tá legal? Ó, os outros é tudo diferente. A mesma quantidade foi aqui, ó, 10. Tá legal? Domingo, item D. Bem simples essa. Questão de número 5, que diz assim. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber em qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistados, olha só, 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Bom, a maioria das pessoas, aqui no gráfico, representa 49%, né? Que é a maior fatia aqui desse gráfico de setor, de pizza. E aqui está representado na cor branca, consequentemente, ó, a maior percentual da pesquisa na cor branca corresponde a isso aqui, ó, das 8 às 12 horas. Então, fica fácil de perceber que o item correto é o item A, das 8 às 12 horas. Não precisa sequer fazer cálculo algum, né? Bem simples essa também. Atividade número 6, olha só. O programa de fidelidade de uma confeitaria oferece 1 estrela para cada R$2 gastos, sendo que as estrelas podem ser acumuladas e utilizadas para resgatar os benefícios descritos na tabela a seguir. Olha só, o produto ou benefício, café americano, expresso com baunilha, pacote de café ou uma caneca. Quantidade de estrela para resgatar. Para resgatar o café americano, 30 estrelas. O expresso com baunilha, 60 estrelas. Pacote de café, 90 estrelas. E a caneca, 150 estrelas. E o valor de referência do benefício, ou seja, o benefício que é o café americano, ele corresponde a R$8, o expresso com baunilha 16, o pacote de café 26 e a caneca corresponde a R$40. Tá legal? Aí a pergunta quer saber, olha só, o cliente que optar por juntar estrelas para resgatar o produto com o melhor custo-benefício terá de gastar nessa confeitaria pelo menos, olha só, pessoal, como cada estrela equivale a R$2, ó, uma estrela precisa de R$2, e aqui a quantidade de estrelas para ganhar cada produto, cada benefício, então vamos multiplicar essas estrelas por 2 para saber quanto que precisa gastar para ganhar cada um desses, tá legal? Então aqui em reais, ó, 30 vezes 2 é 60, 60 vezes 2 é 120, 90 vezes 2 é 180 e 150 vezes 2 é 300. Quer dizer, para eu ganhar 30 estrelas, eu preciso gastar o dobro em reais. Sempre é o dobro, né? 2 para 1. E até chegar aqui, para ganhar 150 estrelas, eu preciso gastar R$300 em compras, né? Na cafeteria. Bom, agora vamos dividir o custo em reais, ó, o custo em reais, pelo valor do respectivo benefício. Olha só, por exemplo, o custo em reais, olha só, o custo em reais daqui, ó, 60 para conseguir o café americano, eu vou dividir pelo valor dele do benefício, né? Que é 8. Então, dividido 60, que eu preciso gastar R$60 para ter um benefício de R$8. Então, isso é o custo-benefício, né? Então, eu vou dividir 60 por 8, que dá 7,5. Mesma coisa aqui, ó, 120 dividido por 16, também vai dar 7,5.
180 dividido por 26 vai dar 6,9 aproximadamente. E 300 dividido para 40 também vai dar 7,5. Então, esse de azul, destacado aqui, é o custo-benefício para ganhar cada um desses prêmios, né? Porque eu dividi o custo pelo valor do benefício, eu tive o custo-benefício. Tá certo? Bom, para obter o benefício do café americano, que é esse, do expresso com baunilha, que é esse, e da caneca, que é esse, né? É necessário investir quanto? É necessário investir 7,5 vezes o valor do benefício. Eu encontrei aqui. É o custo para obter o benefício. No entanto, para obter o benefício, que é o pacote de café, que é esse daqui, ó, é necessário investir 6,9 vezes o valor do benefício, que é esse valor encontrado. Portanto, ele é mais vantajoso. Você precisa investir menos para ganhar esse benefício. Então, o custo-benefício desse daqui é menor, certo? Então, esta daqui é a linha horizontal que representa o produto do menor custo-benefício. Só que a questão, ela quer saber quanto ela tem que gastar para poder ganhar isso, né? Pelo menos. Então, para ganhar esse benefício de R$26, que é o menor custo-benefício que a gente já calculou, ela precisa gastar pelo menos, olha só, R$180 para ganhar 90 estrelas e ganhar esse benefício de 26. Então, ela tem que gastar pelo menos R$180, item D. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esta foi mais uma aula da nossa playlist completa de todos os descritores de matemática do SPAES do 9º ano. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para a gente continuar gravando mais vídeos. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe.